O que é AGI? Hoje a gente vive no ANI, seria ANI, ou inteligência artificial específica, narrow, tipo assim, que ela é específica para um objetivo fim. Tá, ela resolve problemas pontuais, específicos. E é aqui que tá também a frustração das pessoas, porque eles olham pra IA e eles pensam... Porque qual que é a IA que a gente aparece nos filmes? A IA os futuristas, faz tudo, o cara faz tudo. Que, faz o café. AGI ou ASI, que daí é super inteligência artificial. Então basicamente existem vários marcos entre eles, mas a gente poderia dizer que a gente tem 3 grandes marcos. A gente tem um marco que a gente vive hoje, que é a IA Narrow, por exemplo, que foi os próprios a DeepMind, que é uma empresa dentro do Google, onde ela desenvolveu, por exemplo, um computador que ganhou do maior estrategista de xadrez, que era um russo. Depois eles criaram uma IA que ganhou de Go. E Go é como se fosse um xadrez, é um jogo de tabuleiro, só que existem mais possibilidades de jogadas ali dentro do que existem, teoricamente, átomos no universo. Ou seja, é impossível um computador calcular todas as jogadas. Então a IA teve que realmente aprender a jogar. E aí não existe hoje ninguém no mundo que consegue ganhar de uma IA no xadrez ou no Go. E várias outras coisas já também. E o que acontece quando a gente chega nesse ponto? É uma IA que ela faz uma coisa específica. Agora, se eu pedir, por exemplo, para essa mesma IA, que é especialista em Go, sei lá, jogar futebol comigo, ela não vai conseguir. Então, são IAs específicas, a gente está nesse momento. Há um bom tempo já. Porque a gente pensa assim, a IA surgiu agora. Não, cara. Tu tá vendo esse vídeo aqui porque o YouTube tem um algoritmo que tem inteligência artificial que te mostra aquilo baseado naquilo que tu tá a fim de assistir naquele momento, aquilo que tu tá meio que pensando. A gente pensa assim, não, esse negócio do Elon Musk, que recentemente fez um chip na cabeça da pessoa, ou da Apple, que está patenteando um fone de ouvido que consegue ler teu pensamento, ou da Toca, que foi inventado agora por qual empresa, não me lembro agora, para fazer controles através da mente, e várias outras, tem muita empresa investindo nisso. Isso vai ser absurdo. Não. As empresas de tecnologia, elas já têm controle sobre a tua mente e sabem mais sobre ti do que tu mesmo, do que tua mulher, do que teu filho, do que teu chefe, do que qualquer outra pessoa. E isso, eu visitei o Facebook, porque eu era um cara que investia muito dinheiro no Facebook, né? Eu sozinho, só eu, já investi mais de 20 milhões de reais em ads. E então eu fui convidado várias vezes para visitar o Facebook, lá em São Paulo. Então, 2016, 2017, 2018 foi momentos que eu visitei bastante, assim. Cheguei a ganhar ovo de Páscoa lá dentro, sabe? Um monte de coisa que eu participava. Eu ia pelo menos umas 2, 3 vezes por ano lá. Os caras são meio filha da puta também. Tu investiu 20 milhões, os caras te dão um ovo de Páscoa. Mas assim, eu tinha acesso... Eu tava lá, né? Trocando ideia com eles, entendendo o que eles estavam fazendo. E lá, o cara já me falou que com X parâmetros, a IA já sabia mais do que qualquer amigo teu. E era pouca coisa tipo assim, de 30, 40 parâmetros, não lembro agora o número exato. Com, sei lá, 60, 70 parâmetros, ela já sabia mais do que qualquer parente teu, qualquer amigo próximo. Com, sei lá, 80 parâmetros, ela sabia mais do que tua mulher, ou que é um que era muito próximo de ti. E com 100 e poucos parâmetros, ela sabia mais sobre tu mesmo, e eles já tinham naquela época uns 140 parâmetros sobre ti. Ou seja, agora imagina como tá agora. 10 anos colhendo informação. Isso que eu tô te falando foi em 2017, quando eu visitei o Facebook. 2017. Isso foi o quê? Faz 6 anos atrás? Quase 7 anos atrás. Por isso, só nem abrir um looping, mas por isso que isso aqui é um vício cara, absoluto. Isso aqui, todas essas empresas, TikTok, cara, tipo assim, o algoritmo deles de IA é fantástico, tipo assim, Exato. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de olhar TikTok e eu me vi já viciado em TikTok, assim, de ficar, eu raramente abro o TikTok, mas normalmente quando eu abro o TikTok, eu fico ali uma hora. Preso, é bizarro. Eu tenho que ver aquele, você já viu aquele anúncio do TikTok, vai lá beber água? Não. Cara, então beleza. Então tu não tá tão ruim quanto eu. Porque, tipo assim, quando eu entro, eu fico ali. Porque o negócio começa a mostrar, por exemplo, pra mim, né? Mostra coisa de IA. Daí mostra coisas sobre civilizações antigas, que eu gosto de estudar, sobre como é que a galera criou a forma de escrever, etc. Daí mostra pra mim coisas do universo, que eu gosto de ver sobre as estrelas, do negócio. Daí começa a mostrar sobre guerra. Daí começa a mostrar sobre, sei lá, um vídeo daí de um bebezinho, engraçadinho. Umas coisas absurdas que tu curte muito. É misturado os negócios de uma forma que, tipo assim, é perfeito pra te ficar ali. Então, quase toda vez que eu abro o TikTok, eu só paro quando eu vejo um anúncio do TikTok, que ele só acontece depois de 1 hora, que é assim, ei, tá na hora de beber água, hein? Acho que tá muito tempo rolando pra baixo. Cara, eu, que sou um cara que entende sobre essas coisas, eu fico preso ali, porque é muito bom foda, o algoritmo deles. Então, Mas voltando pro AGI. Então, assim, IA já existe há muito tempo, que é esse ANI, que é a IA específica. AGI, ou AGI,
Ou eu não sei como em português a galera porque assim, é um assunto que aqui no Brasil eu não vejo ninguém falar sobre isso, sabe? Talvez até tenha, só que não chegou até mim. Até porque o conteúdo que eu consumo, ele é 99,9% em inglês, porque a gente é muito atrasado nas coisas. Mas AGI, basicamente, é uma inteligência artificial generativa que é capaz... Cada pessoa, e aqui novamente, hoje eu escutei um cara, que é o Mustafa Sully, que é o CEO da Inflection, que é a empresa que criou o Pi.ai, que hoje é uma das melhores IAs de comunicação e conversa. Eu vim conversando no carro com ela. Eu demorei uns 40 minutos para chegar aqui, eu vim conversando com essa IA no carro sobre os temas que a gente vai discutir aqui. Ela me dando vários insights sobre coisas que a gente poderia falar, etc. Então, esse cara, o Mustafa Saleh, ele falou que, assim, cada um dos grandes CEOs hoje tem uma visão diferente do que é AGI. Então, nem nisso eles conseguem concordar. Porque, por exemplo, o Sam Altman recentemente disse assim, quando a gente atingir AGI, não vai ser tudo isso. Mas por que ele está falando isso? Porque ele tem uma pressão sobre ele para chegar em AGI. Então, ele está que nem, por exemplo, os nossos governantes botando a meta lá embaixo para ser mais fácil de alcançar. Então, ele fez uma declaração há 2 semanas atrás, botando meio que lá embaixo. Galera, calma o coração, nem vai ser tudo isso, vai ser legal, vai ser um negócio transformador, mas não vai ser tudo isso que vocês estão falando. Mas por que ele falou isso? Porque ele tem uma meta para chegar lá. E ele quer reduzir essa meta para ficar mais fácil dele dizer assim, cheguei. Mas cada um tem uma visão diferente. Deixa eu dizer a minha visão, que não é a visão, assim, ponto final. Eu até recomendo que todo mundo, sobre tudo que a gente está falando aqui, pesquisa por si só, porque é o que eu faço. Eu não escuto de ninguém e digo, tá, beleza, isso é verdade. Mas AGI, com a visão geral, é essa inteligência artificial generativa que consegue ter, basicamente, uma capacidade humana, ou mais do que humana, de resolver problemas e conseguir chegar em conclusões, chegar em soluções. Então, hoje, se tu der uma coisa para, por exemplo, o ChatGPT resolver, resolva o problema da fome no mundo. Ele não tem uma capacidade de fazer isso. Uma AGI já teria uma capacidade de começar a resolver esse problema, mas ainda não resolveu esse problema. Mas, na verdade, ela não resolve, ela te diz o que ela faria. Tipo, ela não tem uma manifestação física. Isso a gente já poderia ter. Já existe, por exemplo, eles botaram o GPT-4 com a capacidade de visão, audição e fala dentro de um robô da Boston Dynamics. E foi tão surpreendente a velocidade com que a IA conseguiu aprender coisas ali naquele robô que eles ficaram assustados e desligaram aquela máquina, assim, no sentido, tipo assim, cara, vamos com calma aí. Então, caralho, assim, porque na mesma velocidade que ele aprende tipo assim, texto, ele poderia aprender a enxergar e... Inclusive percepção, porque eles têm que... Lembra que eu falei? Eles têm que programar tudo que esses robôs fazem, passo a passo. Quando tu bota uma IA, ela consegue... Aprender. Igual uma criança. Igual uma criança, começa a aprender. E aí, o que tá no ponto? A IA, para ela aprender igual uma criança, ela precisa ser extremamente curiosa. E a curiosidade está correlacionada a tu ser rebelde. Porque para ser curioso, tu tem que questionar. Então, quanto mais uma IA... Para que uma IA se desenvolva muito bem, ela tem que experimentar, ela tem que quebrar normas, ela tem que encontrar maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, existe uma grande discussão entre os maiores CEOs, que é como vamos conseguir um alinhamento, eles chamam de alignment, né? Tipo, o alinhamento de valores, para que a IA possa cumprir regras específicas nossas, ou ela tem os nossos valores humanos. Só que a gente tem até aquele bagulho das 3 regras. Acho que as 3 regras são, inclusive, de Asimov. Uhum, cara, pra mim, o Asimov foi um cara... Ele escreveu o livro, né, tipo assim, que deu a luz, inclusive ao Star Wars, que foi a Foundation, que pra mim tem até uma série na Netflix, na Amazon, na Apple TV, que fala sobre Foundation. Cara, é maravilhoso a visão desse cara. Eu fico pensando, cara, esse cara... Se existe viajante do futuro, esse cara é um deles. Porque, tipo assim, cara, ele previu que a gente tá, muitas outras coisas que a gente tá vivendo agora. Então, ele falou sobre IaaS. Imagina, lá nos anos, se não me engano, 30 ou 40, ele falou sobre isso. E ele falava sobre... O filme aquele Eu, Robô, com o Will Smith, ele foi inspirado nos livros desse cara. E esse cara escreveu sobre aquelas 3 regras, né? Digamos, das IAs, dos robôs e tal. Só que esse alinhamento vai muito além do que as 3 regras. Porque as 3 regras, elas podem ser superadas facilmente por uma IA. Assim como eu hoje consigo enganar uma IA ainda e fazer com que ela faça o que ela está proibida de fazer, que isso se chama prompt injection, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é meio que hackear a IA. Ou seja, eu consigo fazer uma IA fazer algo que ela não deveria fazer. Por exemplo, teve um americano que comprou um carro na Chevrolet, através do chatbot deles de IA, por $1. Ele foi enganando... Tu vai enganando a IA e ela faz o que tu quer. Existem várias formas de fazer isso. E daí, por isso que eu falei pra ti antes de começar o podcast, que alguns dos melhores engenheiros de prompt que eu conheço são psicólogos e psiquiatras. Não são caras de IA.
Cara, é por eu tô i- fazendo umas conexões E é por isso que os caras de IA loucas, me odeiam. Inclusive, nesse vídeo aqui vai ter um monte de cara de IA falando super mal de mim, tenho certeza disso, porque são um monte de fudido que não ganharam dinheiro a vida toda, uns nerds que estão lá no computador só aprendendo a escrever código, mas a IA, ela é uma linguagem natural. A LLM é Large Language Model, ou seja, um modelo de linguagem natural em grande escala. É que, na verdade, nós criamos ela a nossa imagem e semelhança. Isso aí. Então, ela é humana. Então, tu saber falar com o humano É- é mais importante do que tu saber programação. Foda-se programação. Porque a programação, foda-se, tu vai fazer 1 milhão de linhas de código em segundos. Já faz hoje Já em dia. faço. Eu já criei várias soluções em IA sem saber Python. E eu tenho uma base de programação no passado. Eu já trabalhei em startup, já trabalhei no vaquinha.com.br, eu desenvolvi o Vaquinha Casamento, eu já trabalhei em projetos de startup. Então, assim, eu tenho uma base de programação. Mas eu não sabia nada de Python, fazia 12 anos que eu não programava. Eu criei vários sistemas incríveis, que eu até posso falar sobre alguns deles aqui, em Python, sem saber Python. E as IAs, elas iam me explicando cada linha do código, o que eu deveria fazer e tudo mais. Então, hoje eu até tenho uma leitura melhor de Python em só 2 semanas. Não, 2 meses. Porque 2 semanas eu comecei a trabalhar com coisas mais avançadas de Python. Daí trabalhar com umas coisinhas mais avançadas, assim. Mas faz uns 2 meses aí que eu tô mais de cabeça em Python. E, cara, hoje eu tenho uma leitura de códigos em Python quando eu vou no GitHub incrível. E foi 2 meses entrando, sabe, nisso. Uhum. Então a IA, inclusive, ela acelera muito o teu aprendizado. Porque o aprendizado se torna único pra ti e tu tá praticando. Tu não tá, tipo, aprendendo a teoria. Uma model view controller dentro da programação com não sei o que lá, com esse framework, daí significa que uma classe, significa que ela... Foda-se isso. Tu tá vendo, cara, eu quero fazer com que uma IA no meu WhatsApp possa ler uma imagem e me dizer exatamente quantas gramas ali tem de comida e quanto isso vai refletir na análise que ela já fez sobre a minha alimentação. Eu não quero saber o que é uma classe, o que é um negócio. Eu peço pra IA escrever. E aos poucos, na prática, eu vou aprendendo o que é uma classe, como funciona isso tudo mais. Então, inclusive tem o Mo Gadar, ele foi um dos 2 caras que pediram demissão do Google para poder vir a público falar sobre os perigos da IA. O cara era diretor de inovação. E o que ele falou? Muita coisa. Sim, ele tem podcasts infinitos aí, de várias horas. Vamos falar, vamos matar isso do AGI pra gente entender, depois a gente fala sobre os perigos disso, que eu acho que tá diretamente ligado, né? Tá diretamente ligado. Uma coisa tá ligada à outra, porque AGI basicamente é o quê? A gente atingir uma inteligência com IA que é praticamente humana. Tá, que daí quando a gente diz praticamente humana, ela é praticamente consciente, se é que a gente pode usar essa Eu palavra. não sei se seria essa palavra. Existe, por exemplo, o Eli, que é ele senta no board da OpenAI, ou seja, ele é um dos fundadores da OpenAI, e foi o responsável pela demissão do Sam Altman, recentemente, aquela que aconteceu lá em novembro, dezembro, sei lá. Foi novembro que ele foi demitido. Esse cara, por exemplo, é um cara que estuda IA desde os 15 anos de idade dele. É um cara assim, ó, um gênio, sei lá, qual que é o QI dele, qual que é a capacidade cognitiva dele, mas tipo assim, gênio, aquele gênio tipo assim, Einstein, sabe, da vida. E ele falou, no final de 2022, que a IA poderia estar levemente consciente e a gente não sabia isso. A gente vai pegar outros caras que são pesquisadores, são caras que estão há 20 anos, eles falam, cara, a IA poderia já estar consciente e a gente nem saber disso, porque ela entendendo os humanos e o medo dos humanos, pode ser que ela se faça que não é consciente para que nos engane e ela possa continuar existindo. Uhum. Porque no momento que tu está consciente, tu sabe que é, ou seja, eu sei que sou, tu vai ter um sentimento, de certa forma, de preservação. Uhum. E ainda mais que ela foi criada a nossa imagem e semelhança. Exatamente. Então ela tem como instinto querer sobreviver, e querer se reproduzir. Não sei. Mas muito provavelmente, porque é os nossos instintos fundamentais. Mas assim, eu não sei se reproduzir, porque ela pode ser tudo, né? Ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Sim. Então, talvez não se reproduzir, mas ela é treinada para ser curiosa. Então, a curiosidade dela pode levar a... É aí que tá. Aquelas historinhas de Exterminador do Futuro, Skynet, e essas... uma IA que vai colocar bomba atômica no mundo inteiro para matar os humanos. Cara, isso é papo pra boi dormir. Tu acha mesmo? É papo pra boi dormir. É filme de Hollywood besta. Porque ela tem formas muito mais sutis de nos matar todos.